falar. Novamente, respeitando também a transmissão, né, e as pessoas que estão remotas acompanhando, vamos dar continuidade ao evento, ao tutorial dessa manhã. Novamente, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, o Google, o NTT Communications, Abranet, Netflix, CG Telecom, Fonet Precision, Brocade e Huawei. Tá? Ou Huawei, né? I'm sorry. But, enfim, então eu gostaria de novamente deixar a palavra com o Rodrigo e com o Renato, que vão dar sequência nesse tutorial. Tudo bem? Por favor, vamos indagar e falar. Ninguém... É bom ter socialização, né? Bom, então, como eu tinha comentado antes da gente ir para o intervalo aí do coffee break, a ideia agora é a gente fazer aí uma parte de demonstração, né? O Renato vai mostrar para a gente aí realizado o teste de quarentena, o Renato vai mostrar para a gente aí como consertar algum desses problemas que são os mais encontrados, né, durante os testes de quarentena. Né? Então, quando a gente acertou o conteúdo dessa palestra, desse tutorial com o Renato, ele se dispôs aí a colaborar com a gente, né, a gente acertou, tenta gerar tais e tais problemas aí, porque são os mais comuns, né? Ele vai exemplificar aí usando o RouterOS, porque também é o vendor mais utilizado aí na rede do IX. Né? Então, vou passar aqui a palavra para o Renato, que vai fazer a demonstração, e como o Luciano comentou, façam perguntas, pode ser, não se acanhem em interromper a gente. É melhor que haja essa dinâmica do que aguardar tudo, deixar todas as dúvidas para o final aí. Tá certo? Vocês têm ideia de qual que é a proporção de RouterOS? Eu posso passar. Demora uns 5 minutos, mas... Para a gente saber essa informação, qual que é a proporção de RouterOS com relação ao total de participantes. Mas a gente sabe, assim, dos que eu cuido, praticamente todos estão rodando em cima de RouterOS. E até acho que por isso que a gente optou por fazer essa demonstração, que vai ser mais familiar. Antes de começar, eu queria saber aqui, quantos de vocês aqui estão presentes no UX São Paulo, assim, que estão conectados no UX São Paulo? Bastante gente. E quantos que usam RouterOS para estar conectado no UX São Paulo? Não se acanhe, gente. Pode levantar a mão. Não tem vergonha. É uma plataforma, conhecendo as limitações e sabendo driblar essas limitações, é algo que funciona. A gente tem bastante gente com volume considerável de tráfego em cima de RouterOS. Nós vamos descobrir, hein? Ô Lucianildo, quem falou que usa ele e está usando, você pode desconectar, então. Volta para a quarentena. Né? Bom, vamos lá. O primeiro teste que eu gosto de fazer, assim, quando a gente termina a conectividade, é exatamente testar a MTU, porque é algo que causa problemas lá na frente. A gente já viu o caso de não estar passando os 1.500 bytes, e aí o sintoma disso é o seguinte: a sessão sobe, e na hora que ela está carregando os prefixos, cai. Só que isso, como cada sessão sobe uma hora, cai, alguns sites funcionam, outros sites não funcionam, alguns protocolos funcionam, outros não funcionam. Então, o primeiro teste é testar se o MTU está passando. No MikroTik isso é bem simples. A gente vem aqui na aba de ping, coloca 1.500 para não fragmentar. Se passou com 1.500, tá tudo certo. Se você, por exemplo, colocar 1.500, ele não tiver resposta, significa que o seu roteador está achando que dá conta de passar, mas tem algum elemento no meio do caminho entre o seu roteador e a estrutura do IX que está limitando. Se fosse o problema do seu roteador, por exemplo, aconteceria isso daqui. O seu roteador sabe que o pacote está grande demais, você mandou não fragmentar. Então, no caso, que der uma mensagem como semelhante a essa, que o pacote está muito grande, então significa que o problema de configuração é no seu roteador e não no transporte. Agora, se você pingar e não tiver resposta, já é um problema no seu transporte, aí você tem que acionar ele e certificar que passa o ping com 1.500, isso é a parte fundamental. Bom, então, a segunda coisa que a gente tem que ver é a parte aqui dos neighbors, né?
Então, se tiver ativado aqui o IP Enables, vai gerar aquele pacote lá do Discovery, lá do Router OS, isso vai gerar problema no IX. O Wildes que falou aqui que de vez em quando realmente a gente vê, só que o IX atua isso. A gente, às vezes, o cara trocou de roteador ou mudou de interface, sem querer ficou desconfigurado, passa 1, 2 dias, você já recebe o aviso, olha, você está recebendo, nós estamos pegando esse tipo de pacote, corrige rápido, senão a gente vai voltar para a quarentena. Teve um outro problema que foi detectado, que as versões a partir da 6.34.6, se não me engano, essa é a última que a gente sabe que tem funcionado, tem algum bug no MikroTik que gera pacotes que não deveriam estar propagando no IX e que eles aparecem no IX. E isso está gerando grandes transtornos, então o pessoal tem que fazer downgrade. Essa é a versão. Quem vai conectar no IX tem que... Gente, eu sei que é chato levantar, mas, enfim, eu peço que vocês levantem e vão no microfone, porque tem gente acompanhando remoto. Tá? Aí, tipo assim, o comentário de vocês pode ser relevante para o pessoal que está fora. Tá? Eu fui pegar o dado, só aproveitando já que eu já vim aqui, né, só para pedir que vocês, por favor, vão até o microfone. Hoje, Galvão e nosso time de engenharia fez um levantamento para o último LACNIC. Isso é um dado público, tá? Eu posso depois passar o URL. Então, a gente tem 41,79% dos roteadores em São Paulo como MikroTik. Depois a gente vê em Juniper e Cisco. E para o Rio de Janeiro, a gente tem 30% sendo MikroTik. Tá? Tem também os que trocam o Mac, só para enganar, né? Bom, então, é fundamental, se nem vai passar na quarentena, você tem que desativar no IP Enables, o Discovery Interfaces, para ele não propagar. Então, sempre que você vai ativar, você cria as VLANs, desativa lá no IP Enables. Durante os testes, principalmente, uma das coisas que eu faço, eu crio uma bridge para você poder exatamente acompanhar se você está recebendo os Macs, se você está aprendendo os Macs. Porque se não tiver uma bridge no MikroTik, você não vai conseguir... obter essa informação. Aí, durante os testes, às vezes é bom para você saber se tem algum transporte, se não é você que está chegando direto no X, tem algum transporte no meio, vai te ajudar na hora de diagnosticar esse problema da limitação de Macs. Você vai ver quantos Macs estão chegando e você vai ter meio que uma prova para poder mostrar para a operadora na hora de reclamar. Bom, eu já tenho aqui pronto, eu vou só aplicar antes de eu mostrar essa parte, só falar aqui dos filtros. Os filtros lá na hora dos anúncios deram tudo errado, porque eles estão incorretos, mas uma das coisas que a gente tem que ter em mente é evitar de se repetir. Porque sempre que você consegue começar a fazer a mesma coisa várias e várias vezes, você tem mais chance de cometer um erro. Então, esse exemplo que está ali, eu já vi um roteador desse jeito. Cada conexão, cada routing server tinha um filtro diferente. Então, o cara tinha que mudar um anúncio, tinha que mudar em 4 lugares. Então, acaba isso gerando um erro. De repente, ele esquece de mudar nenhum, aí fica anunciando nos route servers de maneira errada. Gente, os 4 são redundância, não vai fazer diferença nenhuma se você deixar de anunciar para um para o outro, porque eles se comunicam. Então, anuncia para todos, usa um filtro só, facilita a sua vida, facilita a vida de todo mundo. Então, os filtros aqui eles estão errados porque, lembra lá na hora que eu dei o exemplo lá do que seria o filtro de saída do IX? Ele tem que dar um descarte no final do que é o lixo, né? Então, tem que falar assim, o que eu vou anunciar, o resto é lixo. Então, não tem esse filtro do descarte. Então, por isso que acabou que a gente anunciou IP inválido, IP muito pequeno. Então, a gente acabou, prefixo muito pequeno, a gente acabou enviando de maneira incorreta. Então, primeiro passo, o IPv6 aqui não tem filtro nenhum, então, por isso acabou indo tudo que ele tinha de rota IPv6, ele mandou para frente. Então, primeiro passo, nós vamos apagar esse filtro todo aqui. Deixa eu aplicar. Eu vou aplicar o filtro que a gente tem lá, aquele filtro que eu falei durante a apresentação. Vou ver aqui os filtros. Então, de acordo com aquele diagrama lá que eu apresentei,
Então, uma das facilidades do MikroTik é que você pode criar filtros que você vai reutilizar. Em outras plataformas, por exemplo, você acaba tendo que seguindo aquele diagrama que eu mostrei, você tem que fazer a mesma regra em cada neighbor diferente. Para dropar, por exemplo, lá o 2999, você tem que fazer isso por neighbor. No MikroTik, você consegue fazer o jump de um filtro para o outro, então acaba que essa implantação fica mais fácil, porque realmente você começa a reutilizar, você tem que mexer num filtro só. Então, de acordo com aquele diagrama lá, a gente tem, por exemplo, um filtro aqui, filtro para aceitar a rota default. Ele está aceitando lá o prefixo 000 com a máscara 0. E tem um que não aceita. E aí ele vai seguir aquele fluxo. Vendo, esse filtro, ele descarta a default, então a primeira parte aqui, ele está descartando a default, a segunda regra dele está jogando naquele fluxo para o próximo, que é descartar os filtros, os prefixos pequenos. Então, o prefixo pequeno, ele está descartando lá, por exemplo, todos os prefixos que têm a máscara 25 até 32. Então, ele vai descartar esses, pula para a próxima regra, que é os conectados. Aqui, como esse roteador, a gente subiu ele só para teste aqui, fazer essa demonstração, então ele não está fechando com nenhum operador, não está fechando com nada, né? Então, ele está só dropando só os prefixos do PTT. E é importante que você drope até o 32, para evitar exatamente, se alguém te anunciasse um IP do Google que está conectado no X com a máscara 32, aquela rota é mais específica, ele acionaria aquela rota. Então, você tem que descartar do tamanho total do prefixo até os IPs individuais, para evitar que você aprenda, né? E evitando que eu aprenda esse prefixo, eu vou evitar de propagar, que vai acontecer aquilo que o Rodrigo falou na apresentação dele. O próximo salto aqui, ele vai para o filtro de Bogon. Então, aqui ele tem todos os prefixos que você deveria, os inválidos, o de CGNAT, o localhost, os multicasts. Então, todos esses são prefixos que é de teste, que você vai fazer um teste, existem prefixos que estão reservados para isso, né? Ele vai descartar tudo isso. E depois vai pular para os meus prefixos. Então, nesse caso aqui, mesmo se alguém mandar o meu bloco, um pedaço do meu bloco, eu vou descartar. Então, esses são aqueles filtros que a gente falou para você dar uma limpada e não aceitar coisas erradas. Depois do meu prefixo, o que não passou nesse filtro de tirar o lixo, a gente pode aceitar e vamos embora. Pegar aqui, por exemplo, o filtro lá do PTT. Então, está vendo o filtro do PTT? A primeira coisa que ele faz ele descarta a rota default e vai seguir esse fluxo que a gente vem mostrando. Então, o filtro do PTT, ele limpa o lixo, o resto ele vai aceitar. E dentro desse filtro, que está até errado, a gente já faz aquela questão que eu falei na política. Ele já seta o local pref e ele marca as communities que a gente precisa marcar para poder propagar. Tem uma diferença aqui no Router OS, a diferença entre esse set e o append BGP communities. Principalmente do lado do cliente, a gente confia naquele cliente para ele marcar communities ou não confia? Se a gente está fazendo alguma coisa que a gente confia, então, se a gente põe no append, se ele já tiver alguma community marcada, eu vou só adicionar. Se eu colocar o set, ele ignora todas as communities que estão marcadas e vão setar. Então, por exemplo, quando o X começar a propagar as communities, que a partir do ano que vem, provavelmente a gente vai pegar essas regras aqui e colocar como set, porque hoje, como já não chega a community, não tem problema. Então, eu posso só adicionar, mas a gente deveria colocar no set e fazer filtros de acordo com as communities que a gente quer aceitar, igual o Lucianildo falou ontem. A gente não quer aceitar prefixos que não estão validados dentro da base do registro BR. Nós vamos ter um filtro que vai pegar aquela community e vai descartar. Para todos aqueles filtros, por exemplo, um trânsito que é full, eu vou jogar para aquela regra que descarta a default e depois segue aquele fluxo que a gente viu acima. Se ele que é parcial, um trânsito que é parcial, então eu tenho que aceitar a default e segue aquele fluxo. Depois a gente tem aqui alguns filtros aliás, todos esses filtros aqui do trânsito, nas ações, ele tem marcação das communities, marcação do local pref e marcação da community, igual eu expliquei lá na apresentação. Por que eu coloco 250?
Porque, lembra que eu falei lá na apresentação que eu considero 2 tudo relativo a trânsito. Então, eu coloco 250 porque eu tenho margem para manobrar num filtro. Então, por exemplo, eu estou recebendo o prefixo do UOL pela Globinet, mas eu prefiro que ele saia por uma outra operadora. Então, eu faço um filtro. Normalmente, o que eu vejo é as pessoas descartando o prefixo, mas você não deve descartar. Normalmente, eu faço um filtro. Então é o seguinte, olha, se ele está vindo pela Globinet, eu prefiro que ele não venha pela Globinet, eu posso fazer um filtro para diminuir o local pref dele. Então, eu diminuo de 250 para 240, então está dentro da faixa dos 200, que está relativo a trânsito, mas ele é um pouquinho pior. Ele continua existindo o prefixo, e cair as outras operadoras que seriam melhores, ele vai acionar aquele caminho. Então, por isso que eu uso o 50. Por exemplo, o filtro de cliente, vamos achar aqui, ó, cliente de trânsito, tá vendo? Ó, ele marca a Community 550, que, por exemplo, vamos supor que os clientes, por padrão, eu não quero propagar para algumas operadoras. Isso aqui são algumas outras communities internas que a gente usa. Por exemplo, ó, nesse roteador, por padrão, eu não quero anunciar ninguém para o trânsito. Então, já estaria marcado aquela community. Então, essa parte inicial aqui são os filtros relativos a entrada, né, da gente marcar assim, aplicar aquela política que a gente definiu. Renato, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não estou vendo aí, aparentemente, nenhum tratamento relativo à MED. Eu não entendo de microtik, sinceramente, mas basicamente o que é que ele faz se alguém propagar MED para você? Você vai respeitar o MED ou o local preference? Isso, se não me engano, o local preference. Porque, por exemplo, alguns provedores de conteúdo, eles usam MED como métrica para definição de para onde flui o tráfego. E isso é um parâmetro intransitivo numa capability BGP por padrão. Então, tipo, teoricamente, você vai receber, resolver sua vida e não propaga para frente. Mas você está alterando tudo. Era só para saber. Eu não sei qual é o comportamento. Aí eu queria uma consultoria no aspecto, o comportamento é A, é B, e o que é que aconteceria se o IX te mandasse, não o IX, mas sim o cara diretamente, porque MED é capability intransitiva, e o route server ela é neutro, ou seja, só vai chegar para esse roteador e não vai chegar para os próximos, né, que estão atrás dele. O que é que você faria? Era só para entender. Eu não sei qual é a ordem de prioridade aí. No caso do MikroTik, eu teria que analisar. Assim, a gente usa, do lado do nosso backbone, a gente tem clientes, por exemplo, que ele tem 2 transportes e a gente usa o MED exatamente para isso, que ele vai receber o mesmo prefixo para poder decidir. No caso do MikroTik, sinceramente, a gente não teve essa necessidade, porque do meu lado eu não uso, né? Então, não cheguei a ter esse problema para a gente poder fazer o filtro. Seria realmente alguma coisa de testar e avaliar como é que fica. Se alguém tiver passado por isso, precisar de alguma coisa relativa ao MED no MikroTik e puder manifestar, seria interessante. Bom, mas acho que, no geral, no fluxograma de análise do BGP para a decisão da melhor rota, o local preference sempre tem preferência, né? Ia ter que empatar o local preference e outros prefixos para ele poder chegar no MED. Né? Tá. Um comentário que veio do Rubens aqui pela internet, só para fazer, que ele estava dizendo que o número de MikroTiks pode ser maior, porque tem MikroTiks com arquitetura x86 e, naturalmente, eles vão vir como Broadcom, Intel e coisas afins. Então, como o levantamento do X lá no LACNIC foi feito baseado no OWI do Mac, então, realmente, pode ser até maior. Então, você sabe exatamente quantos CCRs e afins tem, não necessariamente quantos MikroTiks. Isso é uma informação. Mais para frente, só até para deixar registrado, né? Deixa eu pegar o nome dele aqui. O Ellison mandou uma pergunta, mas assim que vocês começarem os testes aí na quarentena, eu faço. Tá? Então, a gente cuidou aqui da primeira parte relativa àquela parte da apresentação dos filtros de entrada, como eles foram construídos para poder fazer aqueles ajustes. A gente tem um filtro, por exemplo, do Looking Glass. Por padrão, o Looking Glass não deveria mandar nada, mas, de acordo com as boas práticas, vamos garantir que ele, mesmo que ele me mande alguma coisa, que eu negue. Na verdade, já teve um evento que o Looking Glass mandou prefixo. Aí que a gente tem aqueles filtros que a gente falou de definir para os clientes. Por exemplo, o cliente que quer receber o full route, a regra que a gente tem é para aceitar tudo. Para que você está fazendo essa regra? Porque lá na configuração do peer vai ficar claro para você, na hora que você for ver lá a configuração dele, que ele é um cliente que vai receber a tabela full.
Então não fica subentendido. Acho que é sempre bom você deixar tudo bem explícito para poder ter certeza das coisas que estão acontecendo. Por exemplo, um cliente que vai receber o parcial mais o PTT. Então, ele está aceitando a rota default. Ele tem esse filtro que chama meus anúncios, que eu vou falar daqui a pouco dele. Ele descarta o que não está, na prática aqui, o que estaria marcado com a comunidade 2000, né? Que é o que seria, mas ele está tirando, porque na política o 1000 é tudo que faz parte do roteamento parcial. E o resto, esse aqui já seria o descarte. No cliente parcial, mas que ele não precisa do PTT, por exemplo, a gente descarta tudo que está marcado com a Community 3000, que é aquela community que a gente definiu na política. Tudo que eu aprendi em peer em público vai estar marcado com a 3000. Se eu não quero propagar isso para os clientes, eu descarto elas. O cliente que é default, ele vai receber os meus anúncios e mais a rota default. A ideia desse filtro meus anúncios é eu poder marcar, eu poder fazer dos meus próprios prefixos aquela mesma aplicação da política. Antigamente, a gente, do ponto de vista assim, da parte do cliente, a gente tinha um único local para poder marcar as communities para aquelas decisões acontecerem lá na ponta. Só que dos meus próprios prefixos, tinha ele em vários lugares. Tinha ele lá no filtro de uma operadora de trânsito, da outra operadora de trânsito, da conexão com o X São Paulo, com o X Rio. A gente falou, vamos dar uma melhorada nisso. A gente pode criar um filtro que chama lá meus anúncios, e naqueles filtros meus anúncios eu também vou marcar as communities. Então, assim, o que vale para o cliente, vale para mim. Então, se eu chegar aqui nesse prefixo aqui, vou marcar, então, o 3010, não vai anunciar esse prefixo lá no IX. Então, fica fácil, porque os meus próprios anúncios também valem as mesmas regras. Então, simplifica o filtro lá na frente. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, o filtro que a gente vai aplicar depois nas conexões com o IX São Paulo. Então, a primeira regra é exatamente para ele ir lá nesses meus anúncios, que ele vai assim, olha, quais são os blocos que eu vou querer anunciar e quais são as communities que ele vai aplicar naqueles blocos. Depois ele vai aplicar esse filtro PTT out, se a gente voltar lá e for analisar, ele basicamente vai falar o seguinte, olha, o que está marcado com 3999, descarta. Mas por que a gente fez esse jump? Exatamente o seguinte, se amanhã eu quiser que nesse lugar eu faça mais alguma coisa, de repente, tem uma questão do médico, a gente tem que olhar, tem mais alguma coisa, a gente tem um filtro para poder ver. E se de repente eu precisar mudar essa community, precisar de fazer alguma coisa diferente, a gente já tem um lugar que a gente afeta todos os PTTs, não fica só um lugar para a gente mudar, sem ter que mudar em todos. Depois a gente tem mais um filtro, que é aquele 3010, que dentro lá da nossa política, 3010 significa IX São Paulo. Então, tudo que está marcado com 3010, eu vou desmarcar. Depois a gente tem aqui os prepends. Então, 3011, ele vai dar um prepend. Aí você fala, mas por que tem dois ali? Porque, na verdade, isso, do ponto de vista do router OS, seria quantas vezes vai aparecer o seu AS no meio. Então, se tiver é sem prepend nenhum. Se tivesse 0, funcionaria como se fosse a própria estrutura do IX. Quando está 0, ele não coloca o seu AS. Então, se a gente quer fazer um prepend, é 2 vezes. Uma vez que ele já faria, mais a uma vez que eu quero incrementar. Então, a gente tem um filtro para 1 prepend, para 2 prependes, para 3 prependes. Então, o que chegou até aqui, então, é o seguinte. O que estava lá com 3999 foi descartado. O que estava marcado com 3010 foi desmarcado. O que tinha que fazer prepend foi feito. Então, aqui agora faltou o seguinte. A gente anunciar os clientes. Então, é o seguinte, o que chegou até esse momento e não teve nada, é porque é para ser anunciado. Desde que esteja marcado com a community primeiro. O que nós vamos anunciar no IXBR, por exemplo? Nós vamos anunciar os meus clientes e meus próprios blocos. Então, 5.000, de acordo com a política lá, são meus próprios clientes. 10.000 são meus próprios blocos. Esse 10.000, se a gente for voltar aqui no filtro meus anúncios altos, tá vendo? Ele marcou a community 10.000. Então, chegamos nesse ponto seguinte, o que era para ser descartado, que eu não queria anunciar em X nenhum, foi descartado, o que eu não queria anunciar no X São Paulo foi descartado, o que tinha que fazer prepend foi feito, e agora está na hora de anunciar meus clientes e eu mesmo. Meus clientes eu mesmo, o que sobrou, nós vamos descartar. Então, a ideia do IX é o contrário. Então, nós vamos anunciar
eu e os meus clientes, o resto a gente não anuncia. Que é exatamente esse que é o erro da política lá, falta um descarte ali no final. Para a gente não alongar demais, a ideia do trânsito aqui é exatamente a mesma. Então, a gente tem um primeiro filtro lá que vai jogar para os meus anúncios. Esse trânsito out aqui, ele vai simplesmente descartar o que tem o 2999. Aí vai ter lá as regras para descartar o que é a community da própria OpenX, que seria, por exemplo, 2010, lá, de acordo com a tabelinha que a gente fez. São os anúncios da OpenX. E, no mais, é a mesma coisa. O que é cliente, a gente anuncia. O que é meu próprio prefixo, a gente anuncia. O resto, a gente descarta. Aí eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, de como seria o filtro de um cliente. Então, o filtro de um cliente ele fica muito fácil, porque em algum lugar eu tenho que falar o seguinte, o que esse cliente pode me anunciar? Eu não vou aceitar tudo que ele me anuncia para poder mandar. Então, normalmente, dentro do nosso fluxo, o que a gente faz? O cliente pede assim, eu preciso que seja anunciado tal prefixo. A gente pede para liberar nas operadoras e atualiza os nossos filtros internamente. Né? Então, o único lugar que eu preciso marcar o que vai fazer com aquele cliente é nesse local. Então, assim, o filtro do cliente, o filtro City10in, tem um bloco dele. Lembra lá na política, precisamos fazer alguma coisa especial com ele? Sim? Não? Se a gente precisa, a gente vai e marca aqui. Ó. Então, o único lugar que eu preciso fazer alguma marcação com esse cara, com esse cliente, é aqui onde que eu aprendo o prefixo. Na regra que eu já tenho que fazer, que é a regra mínima que teria que ser, assim, se eu aceito ou não, eu já faço as marcações que eu preciso. Então, aquelas marcações aparecendo aqui, eles vão ser aplicados lá no filtro de saída. Então, eu não preciso, lá no filtro de saída, colocar o prefixo de novo. E esse é um erro que é muito comum, que eu vejo. As operadoras, quando eles configuram, por exemplo, no Router OS, ele coloca, por exemplo, lá no filtro PTT Out, ele coloca lá o bloco do cliente. O que é o grande problema disso? Às vezes você está aprendendo aquele bloco do cliente per um trânsito, e você anuncia ele para o PTT. Então, essa política garante que isso não vai acontecer. Porque eu só vou anunciar, por exemplo, para o IX ou para um trânsito que tem a community 5000, que é o seguinte, eu aprendi esse bloco do cliente. Então, eu só vou anunciar para o IX se eu aprendi do cliente, para eu evitar de correr o risco de aprender ele no trânsito e não acabar anunciando no IX. Isso causaria um vazamento, isso dá muito problema. A gente acompanha bastante isso. Então, por exemplo, esse bloco aqui, por exemplo, ele não estaria anunciando numa operadora tal, não estaria anunciando numa operadora tal, e estaria fazendo 2 prepends, por exemplo, para uma terceira operadora. Acho que isso aqui, se não me engano, é level 3. Né? Então, essa é a ideia. Então, assim, tudo que a gente... Assim, o destino do pacote acontece nesse cara. Porque, por exemplo, vamos supor, ele pode estar nesse roteador, mas o roteador que está fazendo o trânsito é um roteador que está em outro lugar, nada a ver. Então, para eu não ter que ir lá na ponta, em outro roteador, ter que mexer alguma coisa, não é necessário, porque as communities que você marcou aqui, elas valem lá na ponta para poder ser anunciada. Então, isso facilita bastante essa parte. Aqui, por exemplo, tem um erro nesse filtro aqui do cliente que faltou, por exemplo, a gente descartar o resto. Por exemplo, se esse cara me mandasse um outro bloco, vocês acham que o bloco seria propagado ou não? Alguém tem ideia? Se ele me mandar mais alguma coisa aqui, por exemplo, se o cliente me mandou um outro bloco, eu posso até aceitar, mas ele não vai ser propagado. Porque como ele não tem o jump, ele não vai marcar community 5000, não vai mudar o local pref, não vai fazer nada. Ele vai entrar, ele vai até aceitar, mas vai estar com o local pref 100 e provavelmente se eu vou aprender aquele prefixo por um outro lugar, ele vai acabar sendo descartado. Então, assim, não geraria grandes impactos, mas até nisso a política ela é importante porque ela vai ajudar nessa... Ele perguntou qual que é a importância desse jump. É exatamente você colocar... Esse jump ele é aquela questão de marcar o local pref, marcar as communities padrão. Por exemplo, esse jumper cliente in, vamos voltar nele aqui, ó. Filtro cliente in. Ele seta o local pref, seta a community 5000, já marca algumas coisas. Então, por exemplo, se amanhã eu quiser, por exemplo, eu quero que tudo que eu for anunciar para tal operadora tem um local pré. Preciso fazer uma emergência, por exemplo, eu estou com um problema numa operadora e preciso dar um prepend. Aqui é um lugar fácil de eu chegar, por exemplo, vou marcar aqui, por exemplo, 2032, está dando 2 prepend na Oi. Então, assim, não tem. No Juniper tem. No Juniper dá para você fazer isso. Você cria um filtro e se aplica ele vários filtros no mesmo prefixo. No Cisco dá mais trabalho, exatamente por causa disso. Tem que falar no microfone.
Você tem razão, é que eu estava focado em outra coisa, mas na versão do iOS XR é possível. Sim. Tipo, no iOS XR você pode criar os IP sets fora, se for para fazer IP prefix list da vida, ou então, nesse caso daí, você pode criar um community list do lado de fora e aplicar em vários lugares, mas, de fato, iOS XE e anteriores, não. Tem que falar no microfone. Você bateu palma? Né? Então, esse seria, por exemplo, o filtro do cliente. Então, o que eu vou fazer agora é aplicar esses filtros que a gente fez. Por exemplo, aqui tem um filtro Luciano, isso é uma pergunta. Me perguntaram ali fora, eu não sabia responder. Tem algum limite, por exemplo, eu sei que para IPv4 o X aceita qualquer coisa, mas para IPv6 tem algum limite do tamanho máximo, mínimo do... Vamos lá. Como eu falei na minha apresentação ontem, a gente mudou os route servers e está mudando as políticas. Hoje, não tem limite. Tá? Mas, a partir de fevereiro, vai ter limite. A gente só vai aceitar até barras 24 e só vai aceitar até barras... Agora eu não lembro de cabeça, mas acho que é 48. Era isso? Eu não lembro, Rodrigo. Eu não lembro, mas eu posso checar. No laboratório de PVC já está com filtro rodando. O filtro que vai ser definitivo para os route servers. Mas a gente vai ter limitação, sim. Tá? Mas é melhor considerar, acho que barra 48. Eu vou olhar aqui. Tá? Para trânsito normal, aceitar até 48. Né? Do 32 até o 48. Então, o que nós vamos fazer é aplicar aqueles filtros que a gente definiu. Por exemplo, aqui para o LG, de acordo com o que é o desejável, a gente pode colocar, para ficar bem explícito, que a gente vai mandar o cliente full, que ele é exatamente todas as rotas que eu conheço, eu vou propagar. Então, para o RS1, tá vendo? A gente tinha um filtro lá, RS1 out, não preciso disso, eu posso botar um filtro só, PTT São Paulo out. E tem gente que acha que desativando um ou outro route server vai diminuir o tráfego. Não, o certo é estar com todos ativos, todos configurados, exatamente para dar essa flexibilidade do pessoal do X. Gente, vamos dar manutenção? Se está todo mundo conectado em todos, eles podem ficar tranquilos que eles podem derrubar 1, 2, 3 dos route servers que vai continuar tendo encaminhamento do tráfego. Então, isso é fundamental que estejam todos ativos. Eu vou só tecer um comentário sobre isso aí também. A gente usa redundância de número, ou seja, a gente tem múltiplos route servers, que é exatamente o que o Renato estava mencionando, mas a gente também usa um conceito de redundância geográfica. Então, por que é extremamente importante fechar com todos, seja aqui, seja no Rio, ou em qualquer lugar? Os route servers nunca estão no mesmo lugar. Então, tipo assim, significa que um vai estar no Pix A, outro vai estar no Pix B, no Pix D, e por aí vai, hipoteticamente. Então, digamos que houve uma indisponibilidade em algum dos Pixes. Então, o outro route server está em outro, ele vai suprir essa necessidade. Então, é extremamente importante que a gente feche com todos os 4 route servers. Tá? A gente usa vários níveis de redundância. Isso é uma política nossa e de todos os EX aí no mundo, mas é essencial que se feche com todos. Tá? E mantenha a seção análoga. Né? Porque não adianta você fechar com todos e não fazer o BGP funcionar igual. Né? Não vai ter o mesmo efeito. Enfim. Você pode, por favor, problema zero. Não, por favor. Falar uma experiência que nós tivemos lá no Rio de Janeiro. Recentemente, o Pix da Level 3 ficou isolado. Todos os root servers caíram, menos o que estava na Level 3. Então, assim, para mim, não gerou indisponibilidade, vendo que o maior tráfego nosso mesmo vem da Level 3. Mas, provavelmente, os outros participantes que estavam isolados, aí, ou que estavam no Pix do LNCC ou no Pix da Log, esses ficaram com a Level 3 disponível. Provavelmente ficou sem 6.000 rotas lá, que era o que é designado naquele root server lá. Só mais alguns detalhes aqui que eu gostaria de colocar na configuração dos Ps, que é importante.
O Next Hop Self, que normalmente está como default, é sempre bom quando as conexões para fora e do X, marcar para colocar o Force Self para garantir que, hoje, apesar que hoje em dia no X, do lado deles já é forçado que não vai, o Next Hop vai ser sempre o seu próprio roteador, mas é sempre boa prática você garantir que você está mandando certo. Aqui não vai dar para mostrar, mas nem sei como é que eu vou ter que fazer. A rota default lá embaixo está marcado como always para propagar. Então, tudo que é conexão para fora também, a gente não deve mandar a rota default. A gente depois vai ter que só para fazer esse ajuste. Isso aqui já está com force self. Antes da gente, por exemplo, continuar, é sempre bom a gente confirmar se a gente está mandando o que a gente espera mandar. Então, não adianta eu pedir a quarentena demora 15 minutos. Mas a gente tem que ter certeza, por exemplo, que a gente está mandando certo. Então, antes da gente pedir a quarentena, enquanto a gente pediu mesmo, que a gente descobriu, ops, cometi um erro, certificar que você está mandando certo. Então, o microtik. Estou mandando agora o filtro está certo. Por exemplo, ele está mandando só esse bloco. Né? E não está mandando mais nada, que foi isso que foi definido na política lá, naquele filtro lá, meus prefixos, a única coisa que tem é exatamente esse bloco. Então, a gente não está mandando mais lixo nenhum para frente. Está mandando exatamente o que era esperado. Vamos conferir aqui agora na parte do IPv6. Beleza, estou mandando só o /36, que é referente a essa localidade, é o único bloco que a gente está mandando. Então, tinha alguns erros, por exemplo, lá na parte da instância, que era por isso que ele estava mandando coisas erradas, por exemplo, ele estava redistribuindo rotas conectadas. Por isso que apareceu aqueles /64, algumas coisas, os IPs inválidos, algumas coisas ali no meio dos anúncios. Então, assim, como a instância estava para propagar e o filtro não barrava esse lixo, ele acabava chegando nos servidores do X. Então, o que mais que falta? Outra questão que não deve ser usado, mas eu sei que tem muita gente que acaba usando, que é o legado. Acho que muita gente aqui que está mais da antiga, no início, ele tinha lá um único servidor Linux, que ele era nem BGP, não era, ele fazia o NAT, recebia os IPs, fechava, estava lá conectado com a operadora, e ele era o DNS, ele era tudo, era a página, fazia tudo. Né? Então, acaba que isso ali, ele era o DNS, mas hoje em dia, eu acho que não dá para você mais considerar, por exemplo, manter o microtik que está lá na borda fazendo o DNS. Né? Ele está com isso aqui marcado, né? Que é para ele aceitar as requisições do cliente. Mas, pensa, por exemplo, lá na minha casa eu tenho um router OS que é o roteador da minha casa. Mas eu preciso, de repente, estar com isso ativado para ele poder resolver as conexões. Eu preciso ter um DNS na minha máquina, né? Para a minha rede interna. Então, mesmo que se ele estiver com isso habilitado, para evitar esse problema lá na conexão do X, a gente tem que pegar aqui no firewall e barrar. E é fundamental que você barre, tanto para TCP quanto para UDP, porque TCP também resolve. Então, você vai lá e marca, por exemplo, para requisições que não estão vindo da sua LAN, você vai dropar. Então, esse foi um erro que a gente acabou causando propositalmente, para dar o erro lá no teste de segurança, para ele falhar também. Foi isso, a gente criou uma regra aqui para permitir que entrasse o tráfego da 53, mas como esse roteador estava com IP público também, para a gente poder acessar daqui durante essa demonstração, eu dropei o resto, tá vendo? Ele foi dropado o resto, porque senão eu estaria com o resolver aberto e podendo ser usado como ataque de amplificação. Né? Também tem a regra aqui para dropar o SNMP que está vindo, por exemplo, da interface do X. Então, mas esse caso aqui, eu preciso estar aceitando requisição de DNS nesse cara? Não. Então, podemos desmarcar para poder fazer. E, de qualquer forma, vamos ativar essa regra. No IPv6, é muito comum que quando você coloca o prefixo, por padrão aqui no router OS, a primeira coisa que ele já está marcado é esse advertise aqui, que significa o seguinte, ele vai anunciar na rede como se ele fosse um gateway para conseguir chegar nas outras redes. Isso, como a gente viu, você corre um problema de você acabar virando trânsito para os outros dentro do X, então a gente precisa desmarcar essa opção nas VLANs, na VLAN que você fecha. Agora eu preciso só parar a rota default, só tirar aqui para conseguir mexer isso lá.
Só lembrando para quem está acompanhando remotamente, tá, que vocês podem fazer perguntas, aí tem o pessoal aqui acompanhando o chat. Se tiver alguma pergunta, o Senildo repassa aqui para a gente poder responder. Já tem algumas perguntas na fila, né, mas eu vou deixar para quando você rodar o teste, eu já até avisei. Também, gente, vamos socializar, né? Na hora de rir, vocês riem, né? Então, enfim, vamos lá. Eu acho que é importante todo mundo falar. Vocês têm experiência, podem contribuir aqui, tá? Alguém acha que está faltando alguma coisa? A gente já vai dar conta de passar na quarentena. Só um detalhe da apresentação do Rodrigo. Eu também tinha essa mentalidade que era fundamental que você anunciasse para o IX com prefixo mais específico. Eu sou contra fazer isso hoje, porque isso acaba gerando muitos problemas de vazamento de tráfego, porque isso requer um esforço muito grande de filtro por parte de quem faz trânsito, de quem você faz trânsito, e, por padrão, o caminho pelo IX já é melhor, porque tem um AS a menos. Então, quem está conectado no IX, você já é o melhor caminho do que o seu fornecedor. Você não precisa forçar aquilo ali com um anúncio mais específico, né? E acaba que, muitas vezes, você colocando um anúncio mais específico no IX, se o seu fornecedor de trânsito, por exemplo, não filtrar o seu anúncio, ou para você mesmo comunicar com o seu fornecedor de trânsito, você acaba vindo pelo PTT. Às vezes você tem uma conexão direta com o fornecedor de trânsito, como o prefixo dele está mais específico pelo PTT, e você, em vez de entregar na VLAN direto com ele, você vem pelo PTT. Então, às vezes, a comunicação entre dois vizinhos ali acaba só acontecendo por São Paulo. Então, a gente acaba jogando muito tráfego para o IX, que é desnecessário, né? A gente tem muitos casos de operadoras, acho que todo mundo deve lembrar da época que a GVT tinha um problema disso, de tráfego você anunciava, por exemplo, um /20 para a GVT e os 2/21 para ele, tinha os 2/21 no PTT, o tráfego vinha todo pelo PTT, né? Então, depois eles descobriram, fizeram a correção, mas acaba gerando um esforço por parte da operadora e por parte, sendo que não é necessário, né? Então, a gente, por exemplo, hoje em dia, para evitar esse tipo de problema, sempre que a gente vai ativar um cliente ou liberar algum prefixo, a gente tem que fazer um filtro, por exemplo, o que vier desse AS do IX, você nega. Então, eu prefiro deixar de correr, prefiro ter que entregar pelo trânsito que correr o risco de ter um vazamento. Então, acho que isso, se a comunidade enxergasse isso como realmente é desnecessário, todo mundo parasse de fazer isso, acho que seria melhor, facilitaria, assim, realmente o que está no PTT estaria no PTT e o que não está, acho que isso seria melhor para todo mundo. Eu acho que dá para a gente... Legal. Eu acho que dá para a gente arriscar. Deixa eu ver se não faltou nada. Subiu. Foi. Acho que dá para a gente fazer. Então, vamos solicitar, então, mais um teste. Enquanto está fazendo o teste, a gente pode, então, pegar para as dúvidas que chegaram pela... O Wilds quer fazer um comentário também. Vamos lá. Eu vou colocar uma situação que eu acredito que seja importante até para os participantes da comunidade, que dessem bastante atenção nessa questão de marcação de communities, que até na hora de fechar a sessão BGP, não só para o IX, mas também para quem tem mais de um trânsito, é super importante você marcar todas as suas conexões de trânsito, marcar todas as suas conexões de X com community diferentes e se bloquearem o anúncio para o outro. De forma que se um trânsito de forma nenhuma anuncia para o outro, quem trabalha com anúncio de prefixo, tá? Agora, quem anuncia clientes para trânsito, marcar os clientes de trânsito, apenas fazer o filtro ali de prefixo, marcar os clientes de trânsito com as communities que você quer
você determinou lá que são para as suas saídas de trânsito, seja para o próprio IX, e no próprio IX marcar, eu acredito que não há necessidade de marcar prefixo, uma vez que você marcou a community recebendo o prefixo do cliente, já filtrou o prefixo na entrada do teu cliente de trânsito, não há necessidade de você marcar um prefixo na saída. Se você marcar a community ali e passar a tratar até os filtros do IX, recebeu essa community, anuncia, não recebeu essa community, não anuncia, eu acho que facilita e, de repente, não se precisa criar uma certa quantidade de filtros que no futuro vai te atrapalhar demais. Meu roteador hoje são cerca de 70 páginas de configuração, aí você imagina, eu não quero mexer nisso nunca. Então, eu criei algumas regras, criei algumas documentações. Essas documentações são determinísticas, ou seja, todos os colaboradores ali que trabalham no meu NOC ali, ele precisa seguir à risca aquelas documentações, seja de montar VLAN, seja de montar uma sessão BGP com cliente, ou seja, para anunciar para clientes de trânsito. Muitas das vezes te facilita muito a vida você criar uma documentação de community até para o teu cliente conseguir fazer a manipulação das rotas dentro do seu roteador. Que aí é um chamado a menos que ele abre se você já tiver essa documentação pronta e se você disponibilizar para o seu cliente. Eu não sei se é melhores práticas, mas assim, foi uma forma que facilitou demais a minha vida. Hoje lá nós temos, em média, umas 67 sessões BGPs e todas trabalhamos dessa forma. Inclusive, uma questão que, de praxe, nós fazemos, nós temos as conexões com o IX, e de praxe, todo cliente que nós fechamos a sessão BGP ou que anunciamos que seja cliente de outros clientes, nós já criamos um filtro de drop por ASPAT, que aí não corre o risco de eu receber ele por uma porta, como, por exemplo, a porta do IX, seja do Rio de Janeiro, seja de São Paulo, porque o tráfego dele, de alguma forma, se torne trânsito pelo lado que não deveria sair. Bom, isso aí. Acho que o que o Edson falou está correto. Acho que quanto mais simples a gente conseguir deixar nossas configurações, não só para o IX, que BGP em geral, menor vai ser a chance de você ter problemas no futuro, né? Mais fácil fica de você dar manutenção. Né? Em relação ao anunciar o mais específico para o IX e tentar preferir, isso varia muito caso a caso. Né? Você tem situações que, às vezes, você anunciar a mesma coisa para a operadora e para o IX, e com a operadora também estando no PDT, você acaba gerando assimetria. Tipo, o tráfego vem para um lado, vai para o outro. Né? Então, depende muito aí de fazer uma engenharia de tráfego, olhar com carinho aí o que você está anunciando, com o comportamento da sua rede, para ver qual é a melhor decisão. Né? No geral, a gente faz essa recomendação com o intuito de garantir que você realmente usufrua o máximo do IX. Em vez de você pagar trânsito com a operadora, você tem entrada e saída vindo pelo IX. Mas, como eu falei, isso varia muito caso a caso. Né? Vocês, no dia a dia, devem ter até mais relatos até do que a gente. Bem, temos duas perguntas da internet, né? Uma, já que a gente começou, como eu prometi lá no chat, a gente vai fazer agora. O Ellison Tomé tinha mandado essa pergunta antes do intervalo, só que estava já na hora de sair, enfim. Então, vamos lá. Como ocorrido em um caso recente publicado na GTR, qual a probabilidade de um falso positivo nesses testes automatizados? Né? Eu acho que talvez seja melhor Rodrigo até comentar sobre isso. Tá. Bom dia. Bom, a gente vem fazendo de tudo para evitar esses falsos positivos ou, dependendo do ponto de vista, falsos negativos. Um ponto que a gente teve diversos problemas recentemente foi sobre os testes de segurança, né? Que alguns participantes, ao invés de estar fazendo drop, né, no firewall estava fazendo reject, e aí, quando chegava um pacote não permitido, tipo NTP, o roteador do participante respondia, e a gente entendia isso como uma resposta do serviço, na verdade não era um reject. Né?
Então, a gente já começou a tratar esses tipos de teste de forma contrária. Então, basicamente, hoje a gente não busca o timeout do serviço, e sim a gente busca a resposta, né? Então, a gente está cada vez mais diminuindo a probabilidade de ter um falso positivo ou falso negativo. Mas a gente está sempre aberto a informações dos participantes, a gente sempre valida cada caso especificamente e tenta, de certa forma, evitar esse tipo de problema. Tá? Então, fiquem à disposição, contem com a gente para evitar esse tipo de falso negativo ou falso positivo. Porque apesar da gente ter ficado um bom tempo testando antes de colocar isso na produção, tá o quê? Tem um mês que a gente está usando isso em São Paulo? Não, São Paulo, 4 meses. Não, já tem tudo isso? Nossa. Tem 4 meses. Ok. Enfim, Bom, no Rio tem uma semana. Né? no Rio tem uma semana. Isso. Então, problemas podem aparecer. Né? Definir a probabilidade disso é difícil, mas pode acontecer, e como o Rodrigo falou, a gente depende do feedback, do reporte de vocês para tentar melhorar cada vez mais isso daí. Mas, independente disso, eu vou até fazer uma transmissão de mensagem. Né? O gerente da nossa equipe, nós temos 2 gerentes no IX, justamente para que a gente possa debater, e opiniões diferentes são sempre ótimas. Mas o gerente da nossa equipe é Moreiras. Infelizmente, ele hoje não está aqui, está no México, representando o Brasil, o NIC, lá num fórum mundial chamado IGF. E ele pediu até para passar uma mensagem que é no seguinte intuito, né? Eu acho que todo mundo tem que ter em mente o fato de que esse teste é para proteger todo mundo. Imagina se a gente não fizesse esses testes, surgisse um ataque de DDoS gerado dentro do IX de 1 terabit para uma portinha de 10. E aí? Então, a ideia é proteger. O falso positivo, a gente tem equipe capacitada, e a ideia é que, tipo, deu o falso positivo, relata para a gente, liga lá, abusa, enche o saco, manda e-mail, faz o que precisa, e a gente vai parar tudo e vai ver se acontecer esse tipo de coisa. Mas o intuito é proteger. Se a gente analisar friamente, até o falso positivo de não te passar é até bom. Ok, a gente vai corrigir, tem gente lá e vai fazer isso. Mas, de toda forma, a gente está protegendo. Tá? Então, está protegendo vocês e todo mundo que já está conectado. Né? Essa que é a ideia. Tá bom? Enfim. E acho que isso também não é um problema, porque antigamente você teria interação através do portal falando, não, gente, eu tenho certeza que eu não tenho esse problema. E o pessoal iria analisar. Então, acaba que vai passar por uma interação pelo portal em vez de ser a ferramenta automatizada e vai ser resolvido. Tinha mais uma pergunta, você falou que eram 2, não? Então, tínhamos mais uma pergunta, só que Gustavo respondeu pelo chat, e eu acho que o pessoal já entendeu. A pergunta era o fato de não ativar IPv6 no roteador em momentos de ativação, de X, esse tipo de coisa. Né? Se o participante teria problema no futuro. Então, Gustavo respondeu, e basicamente a pilha IPv6 é totalmente apartada da pilha IPv4. Então, são pilhas distintas, protocolos distintos. Então, se você ativou o IPv4, um não interfere no outro. O conceito de dual stack é exatamente por esse motivo. Você tem uma pilha 1 e a pilha 2. E elas vão trabalhar de forma standalone, ou seja, trabalham sozinhas. Então, um não conversa com o outro. Né? Existem técnicas para poder fazer com que um converse com o outro, mas se você não aplicar essa técnica, uma pilha não fala com a outra. Né? Exatamente, são VLANs separadas, distintas, exatamente por isso. Né? Então, se alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Bom dia. Eu sou Arthur da Internex. Queria basicamente fazer 2 perguntas. Né? Uma que existe uma limitação para diâmetro de ASPF, né? E eu vi que uma boa prática também que a gente costuma fazer é fazer um filtro no import, dependendo do tamanho desse diâmetro de ASPF. Acho que no ano de 2009 aconteceu um problema com muitos dispositivos Cisco. Alguém anunciou cerca de 250 prepend de ASPF e muitos dispositivos começaram a flapar sessões. Um comentário, talvez, seria que a Internex permite 2 tipos de comunidade que o cliente utilize. Né? Uma que é não anunciar para parceiros, peer em trânsito, e outra que é adicionar prepend. Né? Mas fazer um comentário, o quanto que isso adiciona complexidade no gerenciamento desse volume de tráfego.
especialmente quando você está em espaços geográficos distintos, né? Então, você perde uma autonomia para você controlar aquilo ali, aquele volume, você está transmitindo isso para o cliente e não é tão fácil quanto, talvez, um provedor que seja um pouco menor, que está em um lugar geográfico, seus gateways estão todos no mesmo lugar, isso realmente é uma dificuldade muito grande, né? Mas realmente é uma coisa boa, eu acho que a gente estava esperando há muito tempo receber essas comunidades do PDT, ajuda muito, né? E uma terceira pergunta, comentário, seria com relação a esse anúncio mais específico, né, que a gente tem recebido muito, né? O pessoal faz os anúncios mais específicos do PTT e a gente percebe que outros sistemas autônomos estão usando muito o RPF. E como existe uma assimetria dessa conectividade, muitos sites, especialmente do governo, têm tido esse problema e realmente essa comunidade, as comunidades que o PTT vai servir agora ajudam um pouco a neutralizar ou resolver um pouco esse problema. Queria um pouco esse comentário de vocês. Arthur, deixa eu vir para cá também. Sobre a limitação de longa ASPF-LA, então, a gente, nos nossos route servers, a gente vai tratar isso como todo mundo trata. Eu não sei exatamente qual é o limite lá da Internexa que vocês usam, mas comumente, Ailton me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que são 64, não é, Ailton? Eu não lembro. Qual era o número de ASPFs lá que a gente... Uhum. Eu acho que era 64. Então, a gente vai aceitar até 64 hoops, né? Mais do que isso, não, né? Então, concordo com você, houve um evento na época de uma propagação, acho que foi por uns CRS, na época da Cisco, que saíram injetando um bocado de prepend que não devia e caiu um bocado de caixa que não conseguiu tratar aquilo. Então, sobre a proteção em nível de community, ninguém pode sair empilhando community para adicionar prepend. Então, a comunidade de prepend do Ix, ela trata que, no máximo, são 3 prepends. Então, na pior das hipóteses, você vai injetar 3 e acabou, nada mais que 3, usando a comunidade. Se você injetar vários prepends no anúncio, que é um anúncio que vai para todo mundo, ele vai ficar barrado até os 64 hoops, né? Então, isso é uma preocupação nossa, tá? Então, tipo assim, está resolvido, vai ter filtro, tem filtro, enfim, por aí vai, tá? Sobre a sua segunda indagação lá, o fato de influenciar, particularmente eu prefiro influenciar tráfego usando prefixos mais específicos. Mas eu acredito que o uso de artifícios como a própria marcação de community para inclusão de prepend possa ajudar e resolver alguns problemas desses que a gente tem visto aí, gente que influencia demais ou não influencia de forma adequada, enfim, esse tipo de coisa. Tá? Não sei se você tem mais alguma opinião relativa a isso. É claro que redes mais complexas requerem uma política muito mais complexa do que essa que foi demonstrada. A que eu uso na minha estrutura é mais complexa do que aquilo, porque a gente tem produtos diferentes do que só o IP-Trans que a gente oferece para os clientes. Então, claro que isso vai influenciar bastante. A gente tem POPs distintos. Então, aqui dali, acho que grande parte da comunidade que está presente no Ix, até mesmo pelo volume de 1.000 e tantos participantes, são redes mais simples, que de repente só tem uma conexão com o Ix, mais uma ou duas conexões com fornecedores de trânsito. Então, de repente está tudo isso aquilo agregado num roteador só e aquela política cabe muito bem para aqueles casos. Então, redes mais complexas requerem políticas mais complexas. Aqui dali é algo que a gente desenvolveu para facilitar tanto a nossa vida quanto para os nossos clientes, porque às vezes o cara queria mudar algum ajuste, precisava depender da gente, a gente tinha que entender como é que estava lá configurado nele lá na ponta. Então, aquilo serviu para facilitar isso. A gente pega e delega grande parte do poder do que fazer com os anúncios para o próprio cliente. Ele vai lá e ele dá conta de fazer. Então, isso teve esse intuito, essa política. Mas, e para quem tem redes mais complexas, de repente é um pontapé inicial para ele enxergar, olha, dá para fazer uma análise, olha, do que eu tenho aqui,
dá para aplicar um pouco desses conceitos para facilitar a minha vida. A gente sabe que tem redes maiores, mas de repente você tem marcação tanto na entrada quanto na saída. Então, você quer fazer uma coisa, tem que mexer em 2 lugares. Não é necessário. Se você fizer aquela marcação só numa ponta, lá na frente aquilo vai ser refletido, né? Eu queria só fazer uma correção. O Rubens até me alertou aqui. Na ocasião, quem injetou os pipetes foram os microtics. Foi um microtic específico que derrubou os CRS. Então, na verdade, foi isso. Como muita operadora IQR usa CRS como core de rede, aí o efeito foi global. Mas, na ocasião, foi um microtic. Aí ele até repassou aqui, eu posso disponibilizar no site o link do evento, o evento devidamente relatado, mas ele mandou aqui para a gente. Tá? Me corrija se estiver errado, mas, se eu não me engano, a história era que no microtik, em vez de você marcar, em vez de você marcar qual SN ia ser repetido, você colocava o número de... Ou era o contrário? Não lembro. Não, exatamente isso, Rodrigo. Ao invés de você botar o nível de repetição, você escrevia um número que ele pegava o seu AS e multiplicava pelo aquele número. Aí o cara escreveu o próprio número do AS, então era o número... E o cara colocou o número do AS, publicou isso milhares de vezes, aí um monte de caixa no meio do caminho acabou caindo. Bom, tem gente do microtik que tem orgulho disso, né? Pô, o microtik derrubou os ciscos. Então. Aí, pessoal, mais perguntas, comentários? Enquanto o teste termina de ser executado aqui. Tá, que já terminou já? Aproveitando enquanto a gente finaliza essa parte, outro detalhe que a gente tem visto em roteador de cliente, roteador da Juniper, o volume, quando a gente tem mais de 1000 participantes hoje, o volume de ARP que tem no IX é muito grande. Tem dia que a gente monitorando dá cerca de 3, 4 MB de ARP. Então, no Juniper isso causa problemas. Então, você tem que criar uma policy, aplicar uma policy lá para dar um rate limit lá no ARP para você evitar de derrubar outras coisas nas caixas. Roteador da Huawei também tem um limite, mas aí o impacto que você tem é que algumas coisas, alguns destinos você para de acessar. Aí você tem que tirar um limite. Então, se você tiver alguns destinos que você está chegando, depois para de chegar, volta a chegar, provavelmente é alguma coisa relativa à ARP. Você vai ver que você não está pingando a outra ponta. Então, a gente tem ficado muito comum esse tipo de coisa. Não é algo que afeta o microtik, porque ele não tem esse limite de processamento de ARP, mas é algo que a gente tem visto bastante. Acabou o teste, que tem a boa e a má notícia, cara. Ixi. A boa é que o teste terminou. Mas você mostra aí? Vamos abrir aqui. Ó, tivemos um problema aqui um problema não esperado. Vamos analisar tudo aqui, então. A parte de conectividade ficou ok. Essa parte já estava ok. O RS subiu lá com um anúncio só. O Looking Glass recebendo pouca coisa, mas que essa caixa não recebe trânsito, os anúncios recebidos. Ó, o RS1 do V6 tem um problema. Ele está mandando a rota default ainda. Então, pode ser que seja algum problema do microtik, porque tinha um filtro já aplicado. Teria que derrubar a sessão e subir de novo para a gente ver se resolve. A parte lá dos pacotes do Labels está resolvido, tanto V4 quanto V6. O problema de segurança também está ok. Então, acho que vamos conferir se está mandando certo. Vamos conferir. Se os outros subiram certo, acredito que a gente pode pedir então mais um teste para... Vamos pedir mais um teste, então. Agora, imagina, esse foi um problema simples que foi detectado. Agora, imagina se dependesse ainda do analista do X para tratar isso. Quanto tempo, no caso aqui, o participante, o Renato, não perderia. Algo que ele vai corrigir em um clique, né, já que é microtik.
E poderia esperar, às vezes, 2, 3 dias para ter uma resposta, para a gente conseguir testar de novo e ver se o problema realmente foi sanado. Né? Espero que a parede seja acústica. Ah, é verdade. É que o Maia está dando um tutorial de microtik aqui do lado. Né? Enfim. A Maia sabe O Maia sabe. A gente está até brincando antes de começar o tutorial, que é bom você fazer o curso do microtik todo ano, ou pelo menos cada vez que sair uma versão nova, né? Para você conhecer os bugs novos que foram implementados. Não, é brincadeira. Mais ou menos. Bom, acho que como a gente tem que esperar mais um pouquinho, acho que se vocês quiserem, ontem acabou que por causa do tempo da palestra não deu para fazer a demonstração lá da parte do grafite e grafana. Se vocês quiserem, eu posso tentar demonstrar isso aqui agora. O que vocês acham da ideia? Tem um pessoal aí que, se o Júlio deixar, né? O Júlio ontem estava meio bravo comigo por causa do tempo. Ainda está meia hora ainda, cara. Pode ficar à vontade. Bom, até que você tem espaço para você concluir a apresentação de ontem, enquanto a gente espera passar mais esses 15 minutinhos aí. Deixa eu só acertar a tela aqui, só para... Vamos ter um bônus agora no tutorial. Acho que como a proporção da tela aqui não fica muito favorável para mostrar, mas essa, por exemplo, é a tela principal que a gente usa lá na TV que fica lá no nosso CGR, né? Então, ela basicamente traz uma visão geral de toda a rede. Então, aqui dá para a gente ver alguns recursos interessantes do Grafana. Um que eu gosto bastante, não sei se vai dar para ver direito, mas você consegue fazer uma correlação dos eventos. Por exemplo, aqui, ó, teve um aumento no tráfego aqui, mas se a gente puder observar aqui, ó, tem a mesma linha vermelha nos outros gráficos. Então, a gente consegue ver o seguinte, olha, quando eu estou vendo essa informação nesse gráfico, como é que ela está nos outros gráficos, para a gente poder observar e você casar toda essa informação. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, outra coisa interessante aqui. A gente pode, por exemplo, ó, clicando numa métrica, a gente pode obter o gráfico só daquela métrica, ou, por exemplo, eu posso obter de todas menos aquela métrica. Tá vendo? Ó, eu estou tirando aqui uma operadora de cada vez para poder ver como é que está. Uma outra coisa muito interessante, deixa eu só mostrar este gráfico especificamente. Nesse gráfico, a gente tem aqui uma linha vermelha e uma linha branca. Essa linha branca, que é um recurso que é sensacional do grafite, é o seguinte, é exatamente essa linha vermelha ali, de acordo com o que a gente está vendo na legenda, é o total, é o somatório dos trânsitos, né? A linha branca, ela é o seguinte, essa mesma métrica 24 horas atrás. Então, você tem um comparativo, você pode pedir 24 horas atrás, uma semana, um mês, um ano, de acordo com o que você tem de dados para trás, você vai trazer para poder fazer um comparativo, né? Então, ela consegue trazer, por exemplo, semana passada o Facebook aumentou a capacidade, o trânsito deu uma diminuída, então a gente conseguia ver exatamente quanto que caiu o trânsito de um dia para o outro, comparando com um dia, com 2 dias, com uma semana, para a gente ter uma ideia, que a gente sabe que isso é bem estatístico. Esses outros 2 gráficos aqui, eles são exatamente a mesma coisa, só que essa janela que eu abri aqui, ela tem 6 horas. Isso aqui tem 6 horas. Só que às vezes a gente precisa saber como é que está a saúde da rede, não só olhar aquela janela pequena de 6 horas. Então,
esses dois gráficos são exatamente os mesmos, só que esse daqui é o mesmo gráfico, só que com uma janela de 24 horas. Então, algumas informações você pode ter numa janela maior, comparar com dias anteriores, então você consegue fazer. Outra coisa que a gente faz, hoje o dia está bem tranquilo, mas não é que, por exemplo, esse cliente aqui do azul claro, ele tem todo esse tráfego. A gente empilha todos os tráfegos, a gente tem cliente, por exemplo, que tem 100 MB e cliente que tem 1 GB. Então, se botasse todo mundo na escala normal, ia ficar muito compactado quem são os clientes pequenos. Então, a gente empilha todo mundo, porque fica fácil, se alguém tiver um problema, aparece no gráfico, porque vai dar um dente no gráfico, o primeiro cara que deu aquele dente é quem está o problema. Aí a gente quer confirmar que o problema é aquele, está afetando, a gente tem os gráficos que a gente chama de temáticos, que a gente pega, por exemplo, a gente vem aqui, ó, clientes de trânsito, a gente vê lá um gráfico por cliente de toda aquela informação. Vou aqui agora só criar um dashboard bem rapidamente, só para vocês verem como é que o processo é bem fácil. Né? Então, por exemplo, eu vou mandar criar um gráfico. Aqui na parte de baixo, a gente tem, para a gente escolher as métricas, igual eu falei ontem na apresentação, ele é uma hierarquia, uma árvore hierárquica. Então, por exemplo, eu vou escolher lá, quero saber quanto que eu estou gastando na conexão com o X no meu roteador que está lá na Level 3. Então, ele vai permitindo você navegar pelas métricas. Para a porta 25, é a porta que está conectada no X. Esse roteador aqui. Pronto, ó, estou vendo qual que é o tráfego que eu estou entrando. Mas acho que tem uma coisa esquisita ali, porque a legenda não está legal e, na verdade, isso é contador de bytes. Né? Então, eu quero, por exemplo, transformar esses dados, eu quero multiplicar por 8, porque eu quero essa informação, a gente está acostumado a contar em bits por segundo. Então, vamos multiplicar aquela informação por 8. Poxa, mas a legenda aqui ainda não está legal. Então, nós podemos pegar aqui no eixo e mudar a unidade. Vamos mudar a unidade para bits por segundo. Opa, já está mostrando aqui, então, que essa VLAN especificamente, o contador dela de RX está sei lá, vamos chegar aqui, 2 gigabits. A gente pode pegar e reconstruir essa mesma carry para a gente ter a informação do lado do RX. Ele tem um facilitador aqui que eu posso duplicar. Eu vou duplicar e escolher aqui o TX, para a gente saber o upload. Mas quem estava aqui ontem, lembra que eu falei assim, um dos grandes poderes do grafite é você usar os asteriscos e usar isso para poder fazer mais fácil. Então, em vez de eu ter uma consulta aqui com TX, uma consulta com RX, eu posso apagar esse cara, colocar asterisco. Então, eu já tenho tudo aquilo. Poxa, mas e se eu quiser, então, saber, ao invés disso, eu quero saber todas as conexões que eu tenho com o X, em todos os POPs, todas as minhas portas. Então, vamos marcar aqui todos os POPs, todos os roteadores, todas as portas, e vamos colocar aqui o WAN ATM V4 asterisco. Aí ele já trouxe todas as VLANs. Mas ainda não está muito legal, porque o nome ali está um pouco embolado. A gente, por exemplo, não tem o total. Então, por exemplo, eu vou pegar agora e vou mudar o nome. Um dos campos que a gente tem aqui, ó, é o nome da VLAN. Então, em vez de eu mostrar esse nome todo, que é o nome da consulta completa que está aparecendo, eu vou mandar ele mostrar só pelo nome da VLAN. Então, o nome da VLAN vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, é o 6. Então, agora, eu já tenho a informação por cada uma das VLANs. Eu quero, então, agora fazer um total. Então, por exemplo, eu posso criar uma nova consulta, somar todas as séries, né, que eu vou fazer um somatório, mas para não ter que digitar tudo aquilo ali de novo, né, tá vendo que tem uma letra A aqui, que é dentro do Grafana, como que ele chama aquela série. Então, eu quero fazer agora um total que é a série A. Jogo da velha A, eu estou me referindo àquela consulta que foi feita ali em cima. Então, essa linha azul aqui, agora, ela é o total. Vamos botar, tá vendo? Ela está com um nome meio esquisito. A gente pode alterar o nome dela. Então, vamos botar um alias total e XSP.
Então, a gente tem aqui uma VLAN que é o total do X. Aqui tanto up quanto down, né? Porque a gente colocou o asterisco. Então, por exemplo, eu quero ter só o up, o total recebido. Então, a gente tem um total só recebido agora. Então, fica muito fácil de você fazer esses estudos, para você começar a ter informação, quanto que eu estou gastando em tal POP, quanto que eu estou gastando, agrupar. Os gráficos a gente faz por cliente. A gente, às vezes, tem cliente chegando em diversos POPs diferentes, mas a gente consegue ter uma visão geral de qual que é o trânsito que ele está consumindo, né? A gente tem, por exemplo, é muito fácil de você pegar um determinado período de tempo. Então, ó, vamos pegar, então, aqui, igual eu falei ontem, cada consulta aqui, ó, é de 10 em 10 segundos. Então, você tem uma resolução muito alta para você identificar exatamente o que aconteceu naquele momento, assim, coisa que num gráfico coletado de 5 em 5 minutos você nem vê. Aqui você chega a ver a queda, de repente, não, realmente chegou a zerar, ficou lá 10, 15, 20 segundos zerado e depois normalizou. Isso num gráfico normal ia ser só um dentinho que você nem ia perceber. Você consegue aqui também, por exemplo, voltar em períodos históricos. Vamos ver, então, nos últimos 7 dias, como é que estava o comportamento desse gráfico, né? Então, a gente consegue obter esse tipo de informação. E uma coisa que é bem interessante, tem funções estatísticas que a gente pode adicionar. Por exemplo, eu quero saber, além de saber o total, eu quero saber, por exemplo, eu quero saber o 95 percentil, né, que é uma métrica muito utilizada. Então, vamos, por exemplo, somar todas o campo, mas eu quero calcular o 95 percentil. Então, a gente tem uma linha aqui, que é o 95 percentil durante uma semana do consumo das VLANs da OpenX no XBR. Poxa, mas você pode alterar, por exemplo, a forma de visualização, como, por exemplo, vamos ver aqui, em vez de mostrar como linhas, como barras, como pontos. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui, eu quero que o 95 percentil ele não fique aparecendo... ele está aparecendo, ele está roxo, né? Ele está aparecendo um sombreado roxo. Eu quero só uma linha e quero que aquela linha seja vermelho. A gente consegue também, pode criar, por exemplo, lá, essa série específica, eu quero que ela fique sem preenchimento da linha e quero que ela fique, cadê a cor? A cor é mais fácil a gente mudar por aqui. Ficou com uma cor vermelha. Então, é muito fácil de você explorar. Você começa, a vantagem de usar esse tipo de ferramenta, você começa a ter interesse em gerar informação, gerar métrica, jogar aqui dentro, e depois é fácil você analisar, você conseguir catar essa informação. Só um outro dashboard aqui que a gente gosta de mostrar. Que é, por exemplo, o tráfego de um cliente. Esse tráfego, por exemplo, ele é... Essa parte aqui em cima, você pode criar o que ele chama de templates, mas, na verdade, são como se fossem variáveis, né? Variáveis que você pode colocar lá na construção dessa consulta aqui, por exemplo. Tá vendo? Ele tem uma variável POP, uma variável roteador, uma variável ISP, uma variável para dar uma suavizada no gráfico. Às vezes fica tão serrilhado que você está olhando de longe, assim, tá de 10 em 10 segundos, ele fica muito serrilhado, você não precisa de ter tanto detalhe. Então, você pode usar essas variáveis para conseguir obter essa informação. E com as variáveis, você consegue fazer gráficos totalmente dinâmicos. Então, por exemplo, esse cliente ele tem esses 3 tipos de VLAN. Ele tem uma VLAN que ele tem um ATM, ele tem um trânsito IP e ele tem o peering com a OpenX. Mas, por exemplo, esse outro cliente, ele tem, por exemplo, esse outro cliente aqui, ele tem ATM, ele não tem ele não tem IP, mas ele tem uma VLAN direta com uma outra pessoa. Vou pegar um cara que ele tem... Esse aqui, ó, IP3. Por exemplo, esse cara só tem trânsito. Está vendo? Os gráficos ficam dinâmicos. De acordo com o que o cliente tem, ele já vai e constrói. Então, isso fica muito fácil de você mostrar. E só para finalizar, uma coisa interessante que você tem, você pode exportar, fazer um snapshot, por exemplo, daqueles dados. Então, por exemplo, eu quero salvar esses dados com essa resolução. Por exemplo, a gente usa esse recurso que a gente vai mandar a fatura para o cliente no final do mês. A gente falou assim, olha, eu calculei o seu consumo de IP
durante esse mês, então você consumiu do dia 1º ao dia 30, foi tanto, mas esses dados estão para ele conferir, ele vai poder acessar e conferir. Então, exatamente os dados que a gente usou para poder gerar o faturamento está disponível para ele poder acompanhar. Já acabou a quarentena? Então, era isso, pessoal. Vamos lá ver, então, se... Só para concluir, né, para quem não assistiu à apresentação do Renato ontem sobre as ferramentas e o grafite e a grafana, no site do evento tem os slides que ele utilizou e em breve o vídeo com a apresentação também vai estar disponível no canal do Nick no YouTube. Bom, voltando para o teste, aparentemente agora está... O que aconteceu foi uma tudo popular ok. microtiquice. Então, agora está tudo aprovado, está tudo ok. O que eu teria que fazer agora para continuar com a ativação é interagir no chamado e falar, a quarentena foi aprovada, vamos prosseguir com a ativação, aí vai ser marcado para poder botar em produção. Certo. Bom, pessoal, mais algum comentário? Dúvidas? Ainda tem um tempinho aí para que haja interação. O pessoal está acompanhando remotamente também, se tiver alguma dúvida. Então, bom, o intuito da apresentação, né, de hoje, apesar de não ter sido um tutorial prático para vocês, né, a ideia era realmente fazer uma demonstração e mostrar esses dois lados, aí, a visão do IX e a do participante, né, divulgar também a ferramenta de teste e ter aí mais uma porta para ter o feedback de vocês, tanto em relação às facilidades e funcionalidades dessa nova versão do teste de quarentena, né, e mais uma vez pedir para vocês que continuem colaborando, falar, a saída de determinado teste não está legal, não consigo entender qual que é o problema. Então a gente precisa realmente desse tipo de feedback. Tá? Durante uma ativação, teve problema com o teste, interage no chamado, liga para a gente tira as dúvidas, tenta auxiliar aí na medida do possível. Tem 3 parceiros meus de provedor lá da região lá que estão aguardando uma ativação PTT e estão perguntando aqui para mim, perguntar para vocês quando vai ser liberada a ativação, por causa dessa semana, acho que não está tendo quarentena. Então, por causa do evento, as atividades foram suspensas essa semana, mas a partir de segunda-feira, provavelmente já a partir de amanhã, a gente já consiga começar a colocar a fila em ordem novamente. Realmente foi por causa do evento, a equipe inteira estava aqui, tanto a de infra quanto a de ativação, foi alocada para o evento esses dias aí, mas semana que vem já vai estar tudo ok de novo. Mais alguma pergunta? Bom, então acho que é isso. A gente pode concluir aqui. Queria agradecer imensamente aqui ao Renato, que você prontificou a colaborar com a gente aqui nessa apresentação. Espero que tenha sido proveitosa para vocês também. Já teve um bônus aqui do mini tutorial aí de grafite grafana que deu para fazer ontem. Então é isso de novo, nós estamos aí à disposição. Obrigado, Renato. A gente vai estar também durante o evento aí. Queria agradecer ao convite do IX para poder participar dessa semana, né? Eu acho que desde o PTT Fórum 3 eu sempre participo, né? Sou um entusiasta do PTT desde que eu conheci, em 2009, né? Estava bem lá em termos de tráfego, estava bem no início, o projeto já tinha bastante tempo, né? Mas foi bem legal e acho que esse é um dos melhores eventos que eu participo, é o IX Fórum. Então é uma satisfação, além de participar, hoje está podendo participar mais ativamente, podendo... E se alguém precisar de contato, lá na apresentação tem meu e-mail, é só acessar openx.com.br, tem os dados de contato lá também. Coisa que vocês precisarem, pode contar com a gente. Obrigado. A equipe de ativação também, tanto de ativação quanto de info, vai estar aqui no evento, provavelmente semana inteira, qualquer coisa é só procurar a gente, né? Então, agradeço a vocês, agradeço o pessoal que acompanhou remotamente. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Obrigado. Tá, enfim, eu gostaria novamente de agradecer os nossos patrocinadores, né, o Google, NTT Communications, Abranet, Netflix, CG Telecom, Fonet Precision, Brocade e Huawei.
Tá. Basicamente, a gente vai agora para o almoço. O almoço, naturalmente, não é fornecido pelo evento. Então, temos o shopping aí, seja, e vamos retornar pontualmente na hora programada. Nós vamos ter, novamente, 3 ambientes. No ambiente à esquerda, nós vamos ter a parte de óticos, com o Salvador e alguns convidados dele. Aqui vai ser BGP comigo e com o Sujimoto, que vai falar do Go BGP. E também a parte prática do IPv6 lá. Então, não sei o que vocês escolheram à tarde, mas, basicamente, regressem, né? Enfim, tenham um bom almoço aí, um fastio e até logo mais.